Eu passo a palavra para os senhores convidados, o senhor Maurício Zocum, primeiro, fazer a sua exposição por 20 minutos. Não é nada ortodoxo. Muito bem. Eu quero... Prazo impróprio. Prazo impróprio. Bom, eu quero inicialmente agradecer muitíssimo o convite que me foi formulado para participar dessa audiência pública. Me sinto honrado na presença do presidente, doutor Benjamin, deputado federal. Vou pedir gentilmente, claro, para os presentes... sim. Fiz uma breve apresentação para que nós possamos tratar, pelo menos na minha ótica, a respeito da lisura constitucional dos dispositivos que se pretendem acrescer ao artigo 28 da Lei dos Cartórios, que é a Lei 8.935. Muito bem. No primeiro quadro, eu vou pedir, não tem aquela maquininha aqui propriamente, mas é que basicamente é a cabeça do artigo 28 que se pretende alterar. E em amarelo são os trechos destacados que me parecem relevantes e que mereçam abordagem. E, portanto, eu os destaco já no quadro subsequente para que nós possamos, de alguma maneira, prosseguir no exame da matéria. Pode seguir com mais um. Vamos lá. Então, faço aqui minhas breves considerações. Muito bem. Então, da cabeça do artigo 28, se prevê que os notários serão remunerados pelos atos praticados na serventia. Quanto a isso, não me parece que haja qualquer espécie de reparo a ser feito, porque, de fato, o notário ele não tem direito, tal como um servidor público ocupante cargo de provimento vitalício, efetivo, ou mesmo um empregado público, da remuneração independentemente do exercício da atividade. Pelo contrário, o notário registrador ele só recebe alguma espécie de contrapartida de natureza financeira se praticar os atos notariais ou de registro. Portanto, não vejo qualquer espécie de reparo nesta matéria em relação ao projeto de lei. E aí, de fato, ele considera a figura dos emolumentos percebidos ao longo do mês, que, na realidade, representa a soma da totalidade de cada uma das parcelas percebidas. Digamos, posso dizer com tranquilidade, mas estou sendo chamado aqui para opinar, que os elogios a respeito do projeto terminam aqui. A partir de agora, eu tenho algumas considerações a respeito dos demais aspectos da lei que me parecem que mereceriam, tal como registrado pelo deputado Paulo Teixeira, alguma espécie de meditação. Muito bem, o grande, não grande, mas um dos aspectos relevantes é o que se prevê no final da cabeça do artigo 28, cuja redação se pretende implementar, que esses emolumentos ficam limitados ao valor do subsídio mensal do ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí, na verdade, é um dado curioso, né, porque o notário registrador ele recebe emolumento por ato. O ato em si mesmo considerado nunca é superior ao valor de subsídio do presidente da República ou do ministro do Supremo Tribunal Federal. Aquele ato, propriamente dito, se ele praticar um ato no mês, aquela é a remuneração que ele percebe. Então, haveria uma certa impropriedade para falar que a soma dos emolumentos, sendo que a remuneração se dá por ato. Então, se considera a totalidade dos atos praticados como limitação do teto. Aí vai um dado interessante, né? Depois que você praticou o número de atos, chegou no teto, não pratica mais ato nenhum, né? Porque, afinal de contas, não vai ser remunerado por aquilo. Então, cria uma situação um pouco curiosa a respeito desse tema, mas vamos abordar um pouco mais profundamente. Bom, primeiro, emolumento. Como é que o valor devido a cada contraprestação, o desempenho dessa atividade, é fixado pelo denominado emolumento. O emolumento, isso é uma coisa bastante pacífica e tranquila, inclusive na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem natureza de taxa, é tributo. E mais, é um tributo criado pelos estados, portanto, é um tributo de natureza estadual. Então, é uma singularidade porque existem várias atividades que são trespassadas do Estado para o particular. Concessionários, permissionários ou delegatários. Então, vou dar exemplo. Serviço de transporte público, serviço de distribuição de água, gás canalizado, serviço de telecomunicação, radiodifusão sonora de sons e imagens, serviço de manutenção de rodovia. Todas são atividades que, em última medida, têm uma correspondente contrapartida por parte, em regra, do particular, e que se dá por meio de tarifa. Então, se paga a tarifa de ônibus, a tarifa aérea, que é também um serviço público, essa tarifa ela é fixada por um ato infralegal em relação ao poder concessionário, em relação do concedente em relação ao concessionário.
Algumas situações, na realidade, não existe qualquer espécie de contrapartida, como é o caso de rádio e TV, porque o particular ele acaba se remunerando pela exploração da própria atividade. Em outras ainda, como é recentemente a figura das PPPs, os particulares podem receber, os particulares que são concessionários permissionários, ou eles recebem alguma remuneração do particular por meio de tarifa, que é fixada no contrato de concessão, ou ainda, eventualmente, pelo próprio Estado, que é a denominada contrapartida do parceiro público em relação ao parceiro privado. Então, o que se coloca em pauta quando nós estamos no dia de uma figura de uma delegação, que é o gênero que compreende como espécies a concessão, a permissão, é uma contrapartida devida do particular para a pessoa que desempenha uma atividade pública em nome próprio, por sua conta e risco, mas sob delegação do Estado. Então, primeiro, é uma singularidade desta espécie, porque a remuneração, em regra, é prevista pelo Estado por meio de ato de natureza contratual, ou não é prevista. E, neste caso específico dos emolumentos, a remuneração é uma remuneração de natureza particular. Por quê? Porque todo o valor é devido de um particular para outro particular, que é, no caso, o notário registrador, mas que está na condição de delegado de função pública. A bem da verdade, podia haver alteração do regime, que oferece a modificação da Constituição de taxa para tarifa. Não teria problema nenhum, que isso observaria a regra geral. No próximo quadro, nós temos que agora tratar a partir desta ótica. Se, em rigor, o emolumento, que é a forma de contraprestação dessa atividade delegada, é criado por meio de taxa, e, portanto, é uma receita de natureza privada, e isso é pacífico, não estou trazendo absolutamente nenhuma novidade a respeito da matéria, o Supremo cansou de estabelecer isso. Aí vem a seguinte pergunta, que é o que está no bojo, inclusive, do projeto de lei, é quando o Estado pode, de alguma maneira, limitar o auferimento de uma determinada renda ou de algum determinado proveito econômico pelo particular. E quais são as hipóteses que isso pode acontecer? Segundo a Constituição, a primeira hipótese, e isso está previsto no artigo 170 da Constituição da República, na cabeça dele, dos incisos, diz que haverá, na ordem econômica, exercício da atividade estatal que pretende, de alguma maneira, limitar o aumento arbitrário dos lucros. Então, lucro, que é o resultado de um proveito econômico, se auferido de maneira arbitrária, pode o Estado, segundo determina a própria Constituição, limitar ou, de alguma maneira, constranger o lucro obtido pela atividade quando ele fica caracterizado como arbitrariedade. E arbitrariedade é dizer exercício de uma dada atividade particular fora dos limites legais. Portanto, se limita porque tem algum problema em relação àquele lucro auferido que escapa do sistema normativo. Inclusive, na Lei de Sistema de Defesa da Concorrência, quem incumbe de fazer essa limitação é o CAD. Ótimo, então, se um dado particular recebe um proveito econômico fora dos limites legais, portanto, de uma maneira ilícita, o CAD controla o exercício arbitrário do lucro. Primeira hipótese que o Estado tem a prerrogativa constitucional de constranger a percepção de uma dada quantia de um particular para outro particular. A segunda hipótese, e essa é a mais conhecida de todos, quando existe uma atividade denominada não de serviço público, mas de interesse público. A Constituição utiliza essa expressão. É o caso, por exemplo, de serviço de saúde, onde existe, com perdão da expressão, tabelamento de preço. Tabelamento de preço esse, aliás, curiosamente aplicável ao notário registrador, que tem os emolumentos, por assim dizer, tabelados. Ele não existe livre iniciativa para fixar ao talante do notário registrador qual é o preço que ele cobrará para o desempenho de uma dada atividade. Só que isso não é uma novidade, porque outras atividades também observam exatamente o mesmo regime de contraprestação. Dou um exemplo. Fixação de preço de medicamento. O preço de medicamento entre nós é tabelado. Existe o preço máximo de fábrica, ou preço máximo acima do qual não pode haver realização de qualquer espécie de compra e venda. De novo, o que a Constituição estabelece? Excepcionalmente, formas de controle da remuneração por atos praticados. Então, a remuneração do valor do quê? Do medicamento, ou pela totalidade, quando existe o quê? A prática de ato ilegal. E aí, seguindo um pouquinho mais adiante, nós já encontramos o primeiro grande óbice, que me parece, para a aplicação do teto aos notários registradores. Qual que é a lógica do sistema? Por que foi concebido o teto? Qual a razão de ser do artigo 37, inciso 11 da Constituição da República, quando prevê a remuneração como limite máximo da remuneração para servidores públicos, o teto remuneratório do ministro do Supremo Tribunal Federal? A razão é simples. O que se prevê? Todo custeio
de subsídio, vencimento ou remuneração de agente integrante da estrutura orgânica do Estado, quando pago pelo erário, portanto, quando houver dispêndio de um recurso financeiro dos cofres do Estado, sofre essa limitação. É dizer, se o Estado pagar a remuneração devida a um agente que atua em nome do Estado, seja ele qualquer espécie de agente, então isso significa dizer que, como é o Estado que está custeando, sai do erário, sai do orçamento público, existe a figura da limitação remuneratória. Pergunta: a remuneração devida ao notário registrador sai do erário público? Resposta: não. Como não sai de nenhum concessionário, permissionário ou delegatário de serviço público. Quem paga a remuneração devida por esses particulares é outro particular. Então, a lógica do sistema que preside a existência do teto é: quando o erário público despender recurso, existe a figura da limitação. E a própria Constituição, ela, de alguma maneira, encerra, ela confirma esta ideia, porque no artigo 37, parágrafo 9º do texto constitucional, está dito o seguinte: quando nas empresas estatais o custeio das despesas correntes e o custeio de pessoal não for incorrido com trespasse de recurso orçamentário, ou seja, se for uma empresa estatal denominada autossuficiente, portanto, ela obtém as receitas necessárias para sua manutenção, a própria Constituição estabelece que não se aplica aos empregados daquela empresa estatal o teto remuneratório. E por que isso? Porque, de novo, voltamos à lógica. A remuneração das pessoas das empresas estatais denominadas autossuficientes não é incorrida com dinheiro público, é incorrido com dinheiro particular, é pago de um particular para uma empresa estatal. Portanto, não existe trespasse de valor orçamentário para custear essa despesa de pessoal ou mesmo despesa corrente. Portanto, qual que é a lógica? De novo, insisto, se o valor é trespassado do erário para pagamento de servidor público, aplica-se o teto. Quando não existe esse trespasse, não se aplica o teto porque não existe ônus para o erário. O que nós temos na hipótese do notário registrador? Existe ônus para o erário? Não, nenhum. Toda remuneração ela é paga de um particular para outro particular. Então, me parece que, neste caso, não existe cabimento da aplicação da figura do teto remuneratório por amor à própria Constituição, porque não se trata de verba pública. Aí nós seguimos para o próximo item. Aliás, a fixação do teto poderia causar uma situação curiosamente anômala, né? É que você veja a discrepância, né? Que quando você não enxerga o sistema como um todo, né? Diz muito bem o Carlos Brito, professor Carlos Brito, o ex-ministro da Suprema Corte, presidente, ele diz que o direito não se interpreta em fatias, né? Como se fosse um bolo, né? Você saca um pedaço, né? E diz: vou interpretar esse pedaço, esquecendo que ele faz parte de um contexto. A fixação do teto remuneratório, ele cai, digamos, nesse vício interpretativo. Por quê? Porque, na verdade, você fixa o teto, mas não olha o contorno para saber, mas a receita pública ou não é? Qual que é a situação que isso pode gerar? Portanto, analisa apenas parcialmente o fenômeno da remuneração, não é do notário do registrador, é de todo e qualquer concessionário ou permissionário de serviço público. Porque, a bem da verdade, e diz, na minha visão, bem o deputado Paulo Teixeira, se for fixado o teto para notário registrador, tem que fixar para a Xuxa também. Tem que fixar para o Boninho, que é o presidente da Globo, sei lá o que for. Tem que fixar para os Marinho. Tem que fixar para todo mundo que, de alguma maneira, desempenha uma atividade estatal, ainda que não seja remunerado pelo serviço público. Então, fixa para todo mundo. Porque a lógica é, se o Estado não remunera, não tem teto, basta ser, então, concessionário, permissionário, delegatário, que se aplica o teto. Mas aí tem que aplicar para todo mundo. Mas aí a lógica subverte, porque se é colocado o teto, o particular não vai ingressar naquela. Tem um ponto de vista jurídico, tem um ponto de vista prático. Bom, mas cria uma situação anômala. Esse que é o problema de não se interpretar o direito como um todo. Em algumas especialidades notariais de registro, vamos pegar notas, a cada ato praticado é devido à remuneração e os empregados dessas serventias extrajudiciais recebem comissão pela prática dos atos. Com o maior número de atividades ou atos praticados, recebe uma comissão. Nós poderíamos ter, em tese, uma situação curiosa, né? Um empregado de uma serventia judicial, se praticar muitos atos, passará, se for uma serventia rentosa, vamos imaginar, que seja bem estabelecida, que tenha muitos particulares afluam a ela, o empregado do notário registrador, que é o titular, pode receber uma remuneração superior ao próprio titular. O sistema não fecha, ele não encerra uma lógica, ele cria uma situação que na verdade, não se coaduna como um todo, que uma anomalia, uma situação caótica, um câncer dentro da
estrutura normativa que encerra a atividade notarial e de registro. E aí, permitindo passar um pouquinho mais adiante, e eu posso dizer isso como testemunha de fé, talvez isso se deva muito a esse projeto de lei por força de uma recente discussão no Supremo Tribunal Federal a respeito da aplicação do teto do notário registrador. Em que pese a minha discordância científica ao pensamento do Supremo Tribunal Federal, portanto, não estou, digamos, personificando a crítica, sim ao entendimento no final do Supremo, ele firmou a ideia segundo a qual aplica-se, ainda não foi definitivamente julgado, falta ser uma decisão, ainda o tema será submetido ao exame do plenário, mas, de alguma maneira, alguns ministros vêm firmando o entendimento no sentido de que aplica-se ao notário registrador o teto remuneratório quando ele estiver desempenhando a atividade como interino, ou seja, não como titular, não como aquele aprovado regularmente por concurso de provas ou de provas de títulos, ou que tenha sido removido por aferição dos méritos dos títulos que ostente. O que o Supremo disse? Se a serventia está sendo dirigida interinamente, o interino tem a sua remuneração limitada ao teto fixado pelo ministro Supremo. Mas qual que é a lógica? Por que o Supremo diz isso? Diz pela seguinte razão, e esse é o fundamento que, por assim dizer, se coloca como uma baliza fundamental para o exame da matéria. Porque ele sustenta, na minha visão equivocadamente, mas não importa, que a serventia, quando é declarada vaga, retorna ao poder público. Ou seja, a atividade, o dever de prestação daquela atividade passa do particular para o próprio Estado. E aí, quando o interino assume, quem passa, de alguma maneira, a incorrer no pagamento da sua remuneração é o próprio Estado. Acaba sendo o quê? Recurso público. E aí encerra a lógica, aí faz todo sentido, por esse ponto de vista. Se a serventia, quando é declarada vaga, retorna para o poder público, então a contrapartida devida, em tese, muito embora eu não concorde, mas em tese devida para o interino, é despedida pelo Estado. E o Estado acaba incorrendo em todos os ônus. Se isso é verdade, como o Estado paga o interino, então aí aplica-se o teto, realmente. Muito embora eu discorde da premissa propriamente dita, mas se nós vamos fiar o pensamento atualmente vigente do Supremo em relação a essa matéria, o projeto não se sustenta. Porque a premissa adotada pelo Supremo para a aplicação do teto é que a serventia tenha retornado à estrutura do poder público, que ele, poder público, tem o dever de desempenhar aquela atividade. Para a serventia que é atualmente ocupada por um titular, portanto não está vaga, o Supremo não chancela esse tipo de procedimento, não chancela a aplicação do teto. Portanto, digamos que o projeto de lei, nesse particular, ele também maltrata já decisões sacramentadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, também vejo aqui um grande óbice. E se isso tudo prospera, peço que passe o próximo item, o que na verdade está acontecendo? O que na realidade esse projeto de lei pretende realizar pelo ponto de vista jurídico? Claro que as palavras são meros rótulos, né? Se eu disser que o deputado Benjamin, digamos, é um piloto de carro, o senhor dirige ou não dirige? Só um pouquinho. Ele dirige, ele não é piloto, mas se eu chamar de piloto, ele vai se transformar num piloto? A resposta é não, é só um rótulo. Ele pode ser piloto ou pode ser piloto? Depende. Então, o rótulo, ele não é capaz de mudar a natureza das coisas. Se eu pegar uma garrafa de Coca-Cola e botar veneno, não é porque tem uma Coca-Cola escrita na frente que aquilo vira Coca-Cola, continua sendo veneno. Então, a coisa é o que é, não pelo seu rótulo, mas pelo seu conteúdo. E por que isso eu quero dizer? Se não pode haver fixação de teto remuneratório para titulares de serventias notárias de registro, o que na verdade o projeto de lei está fazendo? Confisco. Confisco. Pura e simplesmente confisco. Está confiscando o excedente. Adoçante? Não, é duro, é amargo. É amargo, muito amargo esse procedimento. Está fixando o confisco. O café amargo, né? E o projeto mais ainda, viu? Mas o que eu quero, de última medida, estabelecer é o seguinte: o que se prevê aqui é a figura de confisco, porque ultrapassou o limite do teto, isso é revertido ao erário. Se não tem condições de ser revertido ao erário pelas todas as razões que eu acabei de colocar, a que título que se faz isso? Confisco. Só que confisco é penalidade. É penalidade segundo o preceito constitucional, em duas hipóteses. Onde estejam sendo realizados a planta, ou a plantação ou cultivo de produtos psicotrópicos, maconha, né? Tem um pedacinho de terra que tem maconha, tráfico de droga, onde vai ser utilizado para atividades ilícitas relacionadas às drogas, o Estado pode confiscar por determinação constitucional, artigo 243. Ou, no artigo 5º, acho que é 46, eu vou para a cola, 46, é isso mesmo, que prevê o confisco como natureza de pena.
Pergunta, o notário registrador está praticando algum ilícito quando pratica atos notariais em volume tal que permitem, com a boa administração da serventia, receber o total da remuneração acima do teto? Não há nisso qualquer ilícito. Então, como é que ele pode ser sancionado com confisco? Não pode. Então, na minha visão, o projeto ele tem esse vício grave em relação a esse aspecto. Agora, passemos aos demais aspectos do projeto de lei que estão imbricados com o tema em pauta. Qual que é a ideia? Pego o que supera o teto e jogo para a saúde, que é um motivo muito nobre, acabando sendo revelado pelo presidente Benjamin. Mas vamos lá, vamos examinar com cautela a minha ótica, a minha visão a respeito deste tema no parágrafo 1º. Aqui está sendo dito, a soma dos emolumentos que ultrapassem o teto serão repassadas à União. Primeiro aspecto, vamos analisar por partes. Bom, emolumento, qual a natureza deles? Taxa. Taxa de quem? Dos estados. Bom, então o projeto de lei está trespassando recurso criado pelo Estado, mas que pertence a um particular, né? O Sintese está dizendo que o que ultrapassar não é devido ao notário, seria devido a quem, então? À União, dizendo, ao Estado, porque ele que criou a taxa. Então, veja que coisa curiosa. Se cria uma taxa para remunerar um particular, mas o particular, em tese, tem direito de receber até o teto, o excedente disso é devido a quem? A quem criou a taxa. Eu não concordo com essa posição, mas essa seria a consequência. Então, para quem que a taxa é devida? Para a entidade que criou o tributo, que é o Estado. Então, muito bem, você tem uma lei que está dilapidando o erário estadual, prevendo o repasse do excedente de uma taxa para a União. Mas isso é confisco de receita estadual, que também não se sustenta. É uma coisa grave. Então, a taxa é só uma forma de criação de uma remuneração do particular, mas a prevalecer o entendimento do projeto com o qual eu guardo ressalva, então nós temos uma taxa estadual do excedente, é recurso público do Estado, que está sendo retirado a fórceps por esse projeto de lei, o que também não se compadece, porque aí mexe na figura do pacto federativo, né? União, Estados, municípios são independentes e harmônicos entre si. Se aquela receita de Estado a União toma, pronto, acabou a harmonia. Já está quebrando o pacto federativo. Também não dá certo. Também não dá certo por esse aspecto. Aí a Constituição não prevê, e é um dado curioso, a Constituição não prevê uma sequer passagem de repasse de taxa estadual para outro ente. O artigo 157 e seguintes da Constituição, né, do 145 até o 156, são os tributos. Do 157 até o 169, se trata do capítulo da ordem econômica. Perdão, do 157 até o 169 são as repartições de receitas tributárias. Pode olhar no capítulo das repartições de receitas tributárias, do 156 até o 169. Em nenhuma, insisto, nenhuma passagem existe repartição de taxa entre os entes públicos. Não tem nem previsão constitucional. Portanto, mais na minha visão, um grave problema que se opera na hipótese. Aí nós temos o parágrafo 3º. Não, é esse mesmo, não precisa nem mudar. Bom, diz aí, recebidos os recursos, que teoricamente do excedente dessa taxa estadual, vamos entrar na lógica do projeto de lei, a União, mas como eu comecei depois, se até no Supremo... Não há problema, vamos prorrogar o prazo. Mas deixa